Trabalhei durante o câncer e fui demitida pelo Zoom. Você não parece doente o suficiente. O calendário na parede do consultório marcava 15 de março. Lembro-me de ter pensado que precisava atualizar minha planilha de metas do primeiro trimestre assim que chegasse em casa. Sempre fui assim. A analista que não deixava nada passar, a profissional que transformava caos em ordem através dos meus meticulosos processos. Mas naquela tarde, sentada em frente à mesa de mogno da doutora Patrícia, aprendi que há coisas que nenhuma planilha pode organizar. Carla, infelizmente os exames confirmaram. É um carcinoma. As palavras ecoaram na sala como um sino desafinado. Minha primeira reação foi digna de quem passou os últimos 12 anos priorizando entregas e prazos. Doutora, quanto tempo vou precisar me afastar do trabalho? A médica ajustou os óculos e me olhou com uma mistura de compaixão e preocupação. Seus olhos castanhos pareciam dizer algo que sua boca hesitava em pronunciar. Carla, você entendeu o que eu acabei de dizer? Você tem câncer de mama. Claro que eu tinha entendido, mas entender e processar são coisas diferentes. Naquele momento, meu cérebro funcionava como um dos sistemas que eu costumava analisar, buscando rotas alternativas, calculando contingências, elaborando planos de ação. Era mais fácil pensar em como reorganizar minha agenda do que enfrentar o peso daquele diagnóstico. No trajeto de volta para casa, as ruas de Curitiba pareciam diferentes. O céu cinzento típico da cidade pesava mais que o normal. Passei pelo Jardim Botânico, onde costumava fazer minhas corridas matinais, e me perguntei quando poderia voltar a essa rotina. O motorista do Uber tentou puxar conversa sobre o tempo nublado, mas eu só conseguia pensar na reunião importante que teria na manhã seguinte. Ao chegar em casa, a primeira coisa que fiz foi ligar para minha mãe, Dona Elza. Ela sempre dizia que eu trabalhava demais, que precisava viver um pouco. Agora, suas palavras ganhavam um novo significado. Mãe! Minha voz tremeu levemente. Oi, filha. Que bom que você ligou. Estava mesmo querendo saber como foi aquela apresentação que você... Mãe, interrompi. Preciso te contar uma coisa. O silêncio que se seguiu após eu contar sobre o diagnóstico foi diferente de qualquer silêncio que já tínhamos compartilhado. Dona Elza, sempre tão falante, ficou muda por alguns segundos que pareceram horas. Estou indo para aí agora, ela disse finalmente, com a voz embargada. Não precisa, mãe. Amanhã tenho uma reunião importante cedo e... Carla! Sua voz ganhou aquele tom autoritário que eu conhecia bem desde a infância. Nem pense em reunião agora. Estou indo aí e pronto. Enquanto esperava minha mãe chegar, fiz o que sempre fazia quando me sentia perdida. Abri meu notebook. Comecei a pesquisar sobre tratamentos, estatísticas, procedimentos. Criei uma pasta no Google Drive intitulada Projeto Saúde e comecei a organizar subpastas: exames, tratamentos, medicações, cronograma. Foi quando recebi uma mensagem do Ricardo, meu chefe. Carla, não esquece que amanhã apresentamos o relatório trimestral para o board. Preciso que você revise os números até às 22h. Olhei para a tela por alguns segundos, meus dedos pairando sobre o teclado. Algo dentro de mim gritava que eu deveria contar a ele sobre o diagnóstico, mas outra parte, a parte que sempre quis ser a funcionária perfeita, respondeu. Pode deixar, Ricardo. Entregarei tudo no prazo. A campainha tocou. Era Dona Elza, carregando uma panela de sopa, seu remédio universal para todos os males. Ao seu lado estava Juliana, minha melhor amiga, com os olhos vermelhos e uma garrafa de vinho. Nem pense em abrir esse notebook, Juliana disse, fechando-o antes que eu pudesse protestar. Hoje você vai jantar, chorar se quiser e deixar a gente cuidar de você. Sentamos na minha pequena sala de jantar, a sopa de legumes fumegando nas tigelas. O aroma familiar da comida da minha mãe trouxe lágrimas aos meus olhos, as primeiras desde que ouvi o diagnóstico. Sabe o que é mais irônico? Falei entre colheradas. Sempre me orgulhei de ter tudo sob controle. Planilhas, processos, deadlines.
E agora tem algo dentro de mim que está totalmente fora do meu controle. Juliana segurou minha mão sobre a mesa. Você não precisa ter tudo sob controle sempre, Carla. Às vezes a gente só precisa deixar as coisas acontecerem e pedir ajuda quando precisar. Naquela noite, depois que elas foram embora, voltei ao notebook. Mas ao invés de revisar os números para Ricardo, abri um documento em branco e comecei a escrever. Era um e-mail para o RH, explicando minha situação. Escrevi, apaguei, reescrevi várias vezes. Por fim, salvei como rascunho. Primeiro a reunião, depois eu contaria. Afinal, eram só células se multiplicando sem controle no meu corpo. Nada que uma boa planilha não pudesse organizar, certo? Deitei na cama, olhando para o teto. O calendário na parede do quarto marcava os próximos compromissos. Reuniões, prazos, apresentações. Precisaria reorganizar tudo, mas naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, permiti que uma lágrima silenciosa escorresse sem tentar controlá-la. O dia havia começado com uma Carla e terminava com outra. Eu só ainda não sabia o quão diferente essa nova Carla seria obrigada a se tornar. A sala de quimioterapia do Hospital Erasto Gärtner tinha paredes em um tom suave de verde-água. Sentada na poltrona reclinável, com uma agulha conectada ao meu braço direito, eu tentava me concentrar na tela do notebook apoiado precariamente sobre minhas pernas. A enfermeira Márcia já tinha me alertado 3 vezes que eu deveria descansar durante as sessões, mas havia uma apresentação importante em 2 horas e eu precisava estar presente, mesmo que virtualmente. Moça, você precisa se dar um tempo, disse uma voz ao meu lado. Era uma senhora de cabelos grisalhos curtos, que tricotava algo que parecia ser um cachecol roxo. Seja lá o que for isso aí, pode esperar. Sorri educadamente, mas não desviei os olhos da tela. O que ela não entendia era que nada podia esperar. Não no meu mundo de metas trimestrais e relatórios urgentes. Mesmo com o estômago embrulhado e uma fadiga que parecia sugar cada gota de energia do meu corpo, eu persistia. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do Ricardo. Carla, cadê os números do projeto Alpha? Board meeting em 30 min. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu digitava a resposta. Parte pelos medicamentos, parte pela ansiedade. Foi quando a primeira onda de náusea forte me atingiu. Fechei o notebook rapidamente e alcancei o recipiente plástico que Márcia sempre deixava, por perto. Eu avisei, disse Márcia, aproximando-se com um pano úmido. Você não pode forçar tanto, Carla. Seu corpo está lutando uma batalha importante. Depois de me recompor, liguei para Juliana. Ela tinha se oferecido para me acompanhar hoje, mas eu insisti que estava tudo sob controle. Agora, com a visão turva e o estômago revolto, percebi que talvez precisasse de ajuda. Ju, será que você poderia... Já estou a caminho. Ela interrompeu, conhecendo-me bem o suficiente para saber que pedir ajuda não era meu forte. Enquanto esperava, conheci melhor minha vizinha de poltrona. Seu nome era Tatiane, ex-diretora financeira de uma multinacional. Sabe qual foi meu erro? Ela disse, ainda tricotando. Achar que a empresa era minha família. Descobri da pior forma que não era. Suas palavras me incomodaram. Afinal, minha situação era diferente. Eu tinha um chefe compreensivo, uma equipe que dependia de mim. Mesmo assim, algo em sua voz, em seu olhar conhecedor, plantou uma semente de dúvida em minha mente. Juliana chegou pouco depois, carregando uma bolsa térmica com água de coco e biscoitos de água e sal. Ela sabia que eram os únicos que eu conseguia comer nos dias de químio. Amiga, você está horrível, ela declarou com sua franqueza. Característica. Obrigada pela sinceridade, respondi tentando sorrir. Mas preciso participar dessa reunião. É sobre o projeto que liderei nos últimos 6 meses. Juliana sentou-se ao meu lado, pegou o notebook e o fechou delicadamente. Carla, você está no meio de uma sessão de quimioterapia. O projeto pode esperar. Não pode, insisti, sentindo as lágrimas se formarem. Se eu começar a falhar agora, se começarem a me ver como...
Como o quê? Como humana. Tatiane interviu, seus olhos fixos em seu tricô. Querida, você não é uma máquina. Naquela tarde, participei da reunião do Zoom direto da poltrona de quimioterapia. Juliana segurava um espelho pequeno para me ajudar a arrumar o lenço que escondia minha crescente calvície, enquanto eu tentava parecer profissional e energética na câmera. Ricardo parecia desconfortável ao me ver ali, conectada entre uma medicação e outra. Carla, você não precisava... Quer dizer, poderíamos ter reagendado. Está tudo bem, respondi, engolindo mais uma onda de náusea. Tenho tudo sob controle. Mas não tinha. Na semana seguinte, cometi meu primeiro erro grave em anos de carreira. Um erro nos números, causado pela fadiga e pelos medicamentos. Ricardo foi compreensivo, ou assim pareceu. Acontece, ele disse. Mas vi seu olhar mudar. Era o mesmo olhar que pessoas davam quando descobriam sobre o câncer. Uma mistura de pena e desconforto. Em casa, naquela noite, olhei para o lenço colorido que Dona Elsa tinha me dado. Estava sobre minha penteadeira, junto com frascos de remédios e um porta-retrato com uma foto minha de antes. Cabelos longos, sorriso confiante, blazer impecável. Aquela Carla parecia ter vivido em outra época. Peguei meu celular e abri o Instagram. Entre fotos de pratos gourmet e viagens dos meus contatos, encontrei uma publicação de Tatiane. Era uma foto dela, careca, sorrindo em frente a um pôr do sol. A legenda dizia: às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Fechei o aplicativo rapidamente. Não estava pronta para esse tipo de reflexão. Ainda não. Voltei ao notebook, às planilhas, aos e-mails intermináveis. Era mais fácil mergulhar no trabalho do que enfrentar o reflexo no espelho ou as perguntas que começavam a ecoar em minha mente. O relógio marcava 23 years quando recebi um e-mail de Ricardo. Precisamos revisar seus prazos e responsabilidades. Meeting amanhã, 9 horas. Senti um frio na barriga. Sabia o que aquilo significava no mundo corporativo. Mas ainda assim, me recusava a acreditar. Afinal, eu era Carla, a infalível, a que nunca deixava a bola cair. Deitei na cama, exausta, mas o sono não vinha. O computador ainda aberto iluminava o quarto com sua luz azulada, como um lembrete constante das pendências, das entregas, das expectativas. Ao lado dele, a cartela de medicamentos para náusea e o novo lenço que precisava usar amanhã. 2 mundos que eu tentava desesperadamente manter unidos, mesmo sentindo que, a cada dia, eles se distanciavam mais. Sexta-feira, 17 horas. O sol, de fim de tarde, entrava pela janela do meu home office, projetando sombras alongadas na parede. Eu ajustava o lenço azul marinho que combinava propositalmente com minha blusa social. Uma tentativa de manter a aparência profissional mesmo, através da tela do computador. A reunião com Ricardo e Helena do RH estava marcada para começar em 5 minutos. Enquanto aguardava, olhei para o post-it colado no monitor. Uma lista de pontos que eu queria abordar, estratégias para mostrar que ainda estava no controle, que podia gerenciar tudo. Minhas mãos tremiam levemente. Efeito colateral da última. Sessão de quimioterapia, 2 dias atrás. A notificação do Zoom piscou na tela. Respirei fundo e cliquei para entrar na reunião. Oi, Carla. A voz de Ricardo soava estranhamente formal. Helena mantinha uma expressão neutra, aquela que profissionais de RH praticam durante anos de demissões e conflitos. Como você está se sentindo? Estou bem, respondi automaticamente. A mesma resposta que dava há meses, independente da realidade. Os números do último relatório já estão atualizados e... Carla, Helena interrompeu suavemente. Não estamos aqui para falar sobre relatórios. O que se seguiu foi como assistir a um acidente em câmera lenta. Palavras como reestruturação, momento delicado da empresa e necessidade de dedicação integral flutuavam na conversa como folhas secas ao vento. Você não parece tão doente assim, Ricardo disse,
evitando olhar diretamente para a câmera. Talvez esteja só cansada. De qualquer forma, decidimos encerrar seu contrato. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Minha tela de computador pareceu embaçar, as imagens de Ricardo e Helena tornando-se manchas indistintas. Mas... minha voz falhou. Mas eu nunca faltei. Mesmo durante a químio, eu... Exatamente, Helena interviu, sua voz profissional mascarando qualquer emoção. Não é saudável você se forçar dessa maneira. Estamos fazendo isso pelo seu bem também. Pelo meu bem. A frase ecoou em minha mente como uma piada cruel. 12 anos de dedicação, noites sem dormir, fins de semana trabalhando. E agora eu estava sendo descartada pelo meu bem. Depois que a reunião terminou, fiquei sentada olhando para a tela preta do computador. Meu reflexo me encarava. O lenço torto, os olhos marejados, as olheiras profundas que nenhuma maquiagem conseguia disfarçar. O celular tocou. Era Juliana. Não atendi. Tocou novamente. Dona Elsa. Ignorei. Não queria falar com ninguém. Não queria explicar como tinha falhado, como tinha perdido a única coisa que ainda me fazia sentir normal. As horas passaram como um borrão. Em algum momento, ouvi batidas na porta. Era Juliana, usando sua chave reserva. Você não atendia. O telefone, fiquei preocupada, ela disse entrando no apartamento escuro. Me encontrou ainda sentada na cadeira do escritório, no mesmo lugar, como uma estátua. Eles me demitiram. Falei, minha voz soando distante até para mim mesma. Disseram que não pareço tão doente assim. Juliana soltou um palavrão que faria Dona Elsa se benzer 3 vezes. Ela se ajoelhou ao meu lado, pegando minhas mãos frias entre as suas. Aqueles filhos da... Por favor, interrompi. Não preciso de pena. Pena? Ela se levantou indignada. Isso não é pena, Carla. É raiva. É indignação. Eles não podem fazer isso. Mas podiam. E fizeram. Naquela noite, Juliana praticamente me arrastou para o grupo de apoio no Hospital Erasto Gaertner. Eu não queria ir. Encontros em grupo nunca foram minha praia. Mas ela insistiu, dizendo que eu não podia ficar sozinha. Foi lá que reencontrei Tatiane. Ela continuava com seu tricô, mas agora usava um turbante colorido que combinava com seu batom vermelho. Então finalmente aconteceu, ela disse, assim que me viu entrar. Não precisei explicar nada. Ela reconheceu o olhar. Durante a reunião, outras mulheres compartilharam suas histórias. Sandra, professora, afastada depois do diagnóstico. Marina, vendedora, convidada a se desligar após a mastectomia. Histórias diferentes, mas com um padrão dolorosamente familiar. Sabe o que todas nós temos em comum? Tatiane perguntou ao grupo. Não é só o câncer. É o fato de que todas nós achávamos que precisávamos ser super-heroínas, que não podíamos mostrar fraqueza. E qual é a alternativa? Perguntei, minha voz embargada. Desistir? Não. Ela respondeu, seus olhos brilhando com uma força que eu invejava. A alternativa é ser humana. E lutar não só pela nossa saúde, mas pelos nossos direitos. Depois do encontro, sentada no carro com Juliana, quebrei o silêncio. Eu não sei quem eu sou sem meu trabalho. Então está na hora de descobrir. Ela respondeu, apertando minha mão. Em casa não consegui dormir. Abri meu laptop. Não para checar e-mails ou planilhas, mas para escrever. As palavras fluíram como lágrimas represadas por muito tempo. Escrevi sobre o diagnóstico, sobre as reuniões de Zoom durante a químio, sobre a demissão, sobre me sentir descartável depois de tanto tempo me sentindo indispensável. Quando o sol nasceu, eu tinha um texto de 5 páginas na minha frente. Não era um relatório, não era uma apresentação. Era minha história. Crua, real, dolorida. Olhei para o relógio, 5h47 da manhã. Em outro tempo, estaria me preparando para mais um dia de trabalho. Agora, pela primeira vez em anos, não tinha nenhuma reunião agendada. Nenhum prazo para cumprir. O que eu tinha
Era uma história para contar. E talvez essa fosse a coisa mais importante que já tinha produzido em toda a minha vida. Existe algo libertador em não ter nada a perder. Foi com esse pensamento que, numa manhã de domingo, postei meu texto nas redes sociais. Juliana tinha me ajudado a editar, transformando minhas 5 páginas de desabafo em um relato conciso e impactante. Demitida por não parecer doente o suficiente. Minha história com o câncer no mundo corporativo. Desliguei o celular logo depois de publicar. Não queria ver as reações, os comentários, a possível indiferença. Peguei meu cachorro, Otto, e fomos dar uma volta no Parque Barigui. O outono curitibano pintava as árvores de tons alaranjados e o vento frio bagunçava meu lenço novo. Um presente de Tatiane, estampado com pequenos girassóis. Quando voltei para casa e religuei o celular, a tela não parava de piscar com notificações. Centenas de compartilhamentos, milhares de comentários. Mulheres relatando experiências similares, advogados oferecendo orientação jurídica, jornalistas pedindo contato. Carla, você precisa ver isso. Juliana chegou esbaforida no fim da tarde, laptop em mãos. Seu texto está bombando em todos os lugares. Tem até podcast querendo te entrevistar. Entre as mensagens, uma se destacava. Era de uma produtora, do podcast Mulheres Reais, um dos maiores do país. Queriam me entrevistar ao vivo, na semana seguinte. Eu não sei. Hesitei. E se a empresa decidir processar? E se você inspirar outras mulheres a não passarem pelo mesmo? Tatiane respondeu. Nem tinha percebido ela entrando, trazendo uma fornada de pão de queijo ainda quente. Às vezes, querida, o maior ato de coragem é simplesmente contar a verdade. A entrevista foi marcada para quinta-feira. Na manhã do grande dia, recebi um e-mail que fez meu estômago revirar. Era do departamento jurídico da empresa. O assunto: notificação extrajudicial urgente. Abri com as mãos tremendo. O texto era frio e ameaçador. Exigiam que eu removesse imediatamente o post, alegando difamação e danos à imagem da empresa. Caso contrário, tomariam medidas judiciais cabíveis. Juliana encontrou-me chorando no banheiro 20 minutos antes da entrevista no podcast. Eles querem me processar, solucei. Talvez seja melhor eu cancelar tudo e... Nem pensar. Ela me interrompeu pegando seu celular. Lembra do Daniel, meu amigo advogado? Ele trabalha com direito trabalhista e adora uma causa social. Deixa. Comigo. A entrevista no podcast foi um divisor de águas. Por 1h30, compartilhei não apenas minha história, mas também as de outras mulheres do grupo de apoio. Com suas permissões, claro. Falei sobre a pressão para parecer normal durante o tratamento, sobre o medo de ser vista como fraca, sobre a cultura corporativa que valoriza mais planilhas do que pessoas. Você não imagina quantas mensagens estamos recebendo, disse a apresentadora, emocionada. Tem mulheres chorando no trabalho ouvindo você, Carla, porque finalmente alguém está dizendo em voz alta o que elas vivem em silêncio. Na saída do estúdio, Daniel, o advogado amigo de Juliana, me esperava com um sorriso confiante. Eles não têm caso, ele disse, mostrando-me uma pasta cheia de documentos. Na verdade, temos tudo para processá-los por demissão discriminatória. A lei é clara sobre isso. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. A empresa tentou uma retratação pública, oferecendo um acordo para eu me calar. Recusei. Minha história tinha virado uma campanha nas redes sociais. Não pareço doente, mas estou. Mulheres de todo o Brasil compartilhavam suas experiências, suas fotos, suas lutas. Tatiane me convidou para participar de uma palestra no Hospital Erasto Gaertner. Precisamos falar sobre toxicidade corporativa e adoecimento, ela disse. E você, querida, tem o dom de tocar corações com suas palavras. Foi durante essa palestra que tive uma epifania. Olhando para a plateia cheia de mulheres, algumas carecas como eu, outras usando lenços coloridos, algumas ainda com cabelos, percebi que tinha encontrado um novo propósito.
Sabem o que é irônico? Disse ao microfone. Passei anos desenvolvendo processos para tornar empresas mais eficientes. Mas o processo mais importante é o de cura, não só do corpo, mas da alma. E esse processo exige que sejamos honestas, vulneráveis e, acima de tudo, humanas. No fim da palestra, uma jovem me abraçou chorando. Ela tinha acabado de ser diagnosticada com câncer de mama e estava com medo de contar no trabalho. Você me deu coragem, ela disse. Naquela noite, sentada na varanda de casa com Otto ao meu lado, recebi uma mensagem de Ricardo. Meu dedo tremeu sobre a tela antes de abrir. Carla, vi sua entrevista no podcast. Me fez repensar muita coisa. Sinto muito por tudo. Não respondi. Algumas desculpas chegam tarde demais. Mas enquanto observava o pôr do sol tingindo o céu, de Curitiba de rosa e laranja, percebi que não guardava mais raiva. O que eu sentia era gratidão, não pelo que ele fez, mas pelo que sua ação tinha desencadeado em mim. Peguei meu notebook, não para criar planilhas ou relatórios, mas para começar a escrever o projeto de uma ONG. Um espaço para acolher, orientar e empoderar mulheres que, como eu, precisavam aprender que ser humana não é uma fraqueza. O nome? Pareço Humana. Hoje faz exatamente 1 ano desde aquela fatídica reunião de Zoom. O calendário na parede do meu novo escritório, agora na sede da ONG Pareço Humana, marca mais uma data importante. Minha última sessão de acompanhamento no hospital, Erasto Gaertner. Os exames estão limpos, mas não é só o câncer que está em remissão. Minha antiga versão também ficou para trás. Aquela Carla que media seu valor pelo número de horas trabalhadas, que escondia sua dor atrás de planilhas, morreu em uma sexta-feira às 17h, junto com seu emprego. Você está pronta? Juliana pergunta, ajustando a câmera. Vamos gravar mais um episódio do nosso canal no YouTube, onde compartilhamos histórias de mulheres e orientações jurídicas, cortesia do Daniel, que agora é nosso consultor oficial. Hoje é um programa especial. A empresa que me demitiu foi condenada em todas as instâncias por demissão discriminatória. Além da indenização substancial, foram obrigados a implementar um programa de apoio a funcionários em tratamento de câncer. Irônico como a vida dá voltas. Quase pronta, respondo, passando os dedos pelos meus cabelos curtos. Eles voltaram, diferentes, mais escuros, mais rebeldes, como eu. Na sala de espera, 3 mulheres aguardam para serem atendidas. Uma delas ainda usa o crachá corporativo no pescoço. Reconheço aquele olhar assustado, a tentativa de parecer profissional, mesmo quando o mundo está desmoronando. Era assim que eu me sentia há 1 ano. Tatiane entra na sala, carregando seu eterno tricô e uma caixa de doces. Ela agora coordena nosso programa de mentoria, ajudando mulheres a redescobrirem seu valor além do trabalho. O cachecol roxo que ela tricotava durante nossas sessões de químio virou nosso símbolo. Cada nova integrante do grupo recebe um, feito especialmente para ela. Olha só quem veio te ver, ela exclama. E logo em seguida entra a Dona Elza, carregando uma forma de bolo de fubá ainda quente. Minha mãe, que sempre dizia que eu trabalhava demais, agora é presença constante na ONG, cuidando não só de mim, mas de todas as filhas que ganhamos. Filha, trouxe uma surpresa, ela diz, e da sua bolsa tira um porta-retrato. É a foto antiga da minha penteadeira, aquela do blazer impecável e do sorriso confiante. Achei que você ia querer colocar do lado dessa. Ela aponta para a parede, onde está emoldurada a capa da revista Mulheres que Inspiram, com minha foto atual. No retrato, uso um dos lenços de girassóis de Tatiane, e meu sorriso, embora menos polido, é genuíno. 2 Carlas diferentes, observo. 2 Carlas necessárias, Dona Elza corrige. Uma te trouxe até aqui, a outra te levou além. Otto, que agora é presença constante na ONG, descobrimos que cachorros são excelentes terapeutas. Late alegremente quando Sandra entra. Ela é nossa mais nova contratada. Sim, aquela mesma professora do grupo de apoio. Depois de vencer seu próprio câncer, decidiu se juntar a nós como coordenadora educacional. O auditório está lotado, ela avisa.
Hoje daremos nossa primeira palestra para gestores de RH sobre como criar ambientes corporativos mais humanos e acolhedores. Antes de subir ao palco, recebo uma mensagem no celular. É de Marina, a ex-vendedora do grupo de apoio. Ela anexou uma foto. Está de volta ao trabalho, em uma nova empresa, usando orgulhosamente um lenço colorido. Contei sobre o câncer na entrevista. Eles disseram que admiraram minha honestidade e força. Obrigada por me ensinar que não precisamos fingir. No palco, olho para a plateia cheia. Vejo rostos atentos, blocos de anotações preparados, alguns olhares céticos. Respiro fundo e começo. Há um ano, eu achava que meu valor estava nas entregas que fazia, nos prazos que cumpria, na minha capacidade de parecer invencível. Hoje, sei que meu valor está justamente no oposto, na minha humanidade, na minha vulnerabilidade, na minha capacidade de dizer preciso de ajuda. Faço uma pausa, olhando para Juliana, que sorri encorajadora. Vocês não estão aqui para aprender sobre políticas de RH ou processos trabalhistas, embora isso também seja importante. Vocês estão aqui para aprender sobre humanidade, sobre como criar espaços onde pessoas possam ser pessoas. Da primeira fila, Tatiane acena com seu novo projeto de tricô. Ao seu lado, Daniel toma notas, provavelmente já pensando em como transformar nossas palavras em ações legais concretas. Hoje, quando me olho no espelho, não vejo mais uma sobrevivente do câncer, ou uma ex-executiva, ou uma ativista. Vejo alguém que finalmente entendeu que não precisamos parecer nada além do que somos, porque ser humano não é uma fraqueza, é nossa maior força. No fundo da sala, vejo uma mulher jovem removendo discretamente seu crachá corporativo e guardando na bolsa. Seus olhos encontram os meus, e há um entendimento mútuo nesse olhar. Mais tarde em casa, sentada na varanda com Otto, observo o pôr do sol de Curitiba. Meu notebook está aberto, mas não há planilhas nele, apenas histórias. Histórias de mulheres que, como eu, estão aprendendo que a verdadeira cura começa quando paramos de fingir. O vento traz o cheiro de chuva típico da cidade, e alguns girassóis do meu pequeno jardim se movem suavemente. Girassóis, flores que sempre buscam a luz, mesmo nos dias mais nublados, como nós. Pego meu celular e abro a câmera frontal. Sem filtros, sem maquiagem, apenas eu. Tiro uma foto e posto com uma legenda simples. Hoje não pareço doente, não pareço forte, não pareço profissional. Hoje pareço exatamente o que sou, humana. E finalmente entendi que isso é mais que suficiente. Fim. Obrigada por assistir. Até o final. Você gostou da história? Deixe um comentário. Quero saber o que você achou. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever agora para receber mais relatos emocionantes que você não vai querer perder. Ative o sino para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Vejo você na próxima história. Muito obrigada.